Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, muito boa noite. Se você chegou até aqui, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem muito. Hoje estou aqui com o Dr. Ademar Santos. Muito obrigada, Ademar. Nada, Bruna, que isso. Por aceitar meu convite. Bom. Ele que é cirurgião dentista, especialista em harmonização facial, ortodontia. E ortodontia, e tudo, agora né? escritor. E escritor. Então, gente, a gente vai contar tudo sobre isso. Você tem uma agenda agitada também, né? Bastante. Chegou em São Paulo, conseguiu um tempinho para vir aqui no podcast. Então, muito obrigada. Por nada, que isso. Agradeço. Grande momento. Já fez algum podcast antes, não? Não, cara, a primeira vez. Tá, pode deixar que eu vou ser boazinha. Por favor. Vou usar lubrificante. Para ser bem levinho. Agradeço. Mas conta então, doutor, um pouquinho do seu trabalho. Uhum. Qual é a sua especialização? Sim, é o seguinte, eu sou caiçara. Caiçara, no dicionário, é caipira do litoral paulista, né? Então, eu nasci em Caraguatatuba, morei muito tempo em Ubatuba também, pelo fato dos meus pais serem separados, né? Um mora em cada cidade. E fiz faculdade em Taubaté. Então, toda a minha vida, praticamente, desde os 22 para baixo, sempre foi nessa região do Vale do Paraíba aqui, né? Tudo que eu amo muito, Litoral Norte e Vale do Paraíba. Uhum. Tive uma passagem pela Polícia Militar, né? Eu fui soldado da PM, entrei... Mas eu já te digo aqui que eu fui um soldado medíocre, entendeu? Não servi para aquilo. E assim, quando você você vê algumas injustiças por meio do militarismo, tudo, e você não se identifica muito com aquilo, até porque meu pai era militar, sargento, né, da PM e tudo. Geralmente, assim, a criança, ela vai construindo uma imagem para se projetar querendo ser igual ao pai e tal, etc. Mas, assim, eu não me identifiquei com isso e sou muito feliz por não ter me identificado com isso, né? Então, assim, saí tudo e fui fazer odontologia. Ou medicina ou odonto, eu ia fazer esses dois, né? Uhum. Aí eu passei, como eu estava te dizendo no carro, eu passei na Brás Cubas aqui. E também tinha passado em Taubaté. Eu falei, eu vou ficar em Taubaté, que, né, São José dos Campos ali perto, Campos do Jordão, que eu adoro. Sim. Né? E acabei fazendo lá e tal. Depois montei um consultório aqui no litoral e assim, comecei a minha carreira, né, de cirurgião, dentista e tal. Então foi mais ou menos isso. Sim, e aí começou com a harmonização, porque você já tinha alguma outra especialização, trabalhava... Porque assim, hoje em dia os dentistas estão mais para dermato do que dentista, né? Exatamente. E eles não estão nada felizes conosco, não. Imagina. E aí a gente tem que até tomar um cuidado, né? Para não ferir. Mas, e aí você trabalhou com ortodontia. Isso. E agora se especializou em harmonização facial. Primeiramente, assim, o dentista ou o médico, ele se forma clínico geral. E, obviamente, você faz as suas especializações, são as pós-graduações, né? No caso, ortodontia, como a gente mencionou anteriormente, e harmonização. Mas deixa eu dar um toque para o pessoal. Assim, harmonização, vários profissionais de áreas da saúde têm, assim, a legitimidade por lei para poder estar fazendo. Então, assim, acho que até farmacêutico também pode, né? Pode. Se tiver algum curso de estética, alguma coisa assim. Farmacêutico seco, assim, já não... né? Não. Então tá, mas assim, farmacêutico, biólogo, se eu não me engano, fisioterapeuta também pode. Mas geralmente, assim, pelo que eu vejo, eu não posso dizer todos, né? Esses profissionais, eles fazem o quê? Mais botox, que são procedimentos mais fáceis, né? Um preenchimento labial também, é um procedimento mais tranquilo, fácil. Agora, quando entra em fios de sustentação, fios lisos, entra em olheiras, jato de plasma, para tirar aquela pelezinha que cai da sobrancelha com o tempo, né, tudo. E procedimentos como bichectomia, que é o esvaziamento facial, né, papada, tudo. Normalmente são
cirurgiões dentistas especialistas em harmonização e também plásticos, né? Mas assim, principalmente na região do nariz, onde os plásticos fazem a rinoplastia e também a ritidoplastia, né? Que é o lifting facial, né? Quando você... Então, assim, fica mais na área dos médicos e dentistas mesmo, mas eu saliento. Os dentistas especialistas, né? Tipo, você tem que fazer uma especialização de 2 anos. É diferente, por exemplo, de um profissional fazer um curso de workshopzinho só e já sai fazendo. Claro que as intercorrências virão, né? Como vem para todo mundo. Ninguém é perfeito. Você acaba errando aqui ou lá. Mas o interessante é o quê? Você ter o conhecimento para corrigir e tornar isso uma exceção da exceção, né? Nunca uma regra, né? A partir do momento que você vê que os seus procedimentos de intercorrência tornaram-se uma regra, aí realmente você tem que refazer seus conceitos e estudar mais, né? Sim. Eu, assim, que os dermatos não me ouçam, mas eu sempre falei para as pessoas, para minha irmã, enfim, pessoas que vivem em dermato, que quando começar a fazer procedimentos, Claro. eu prefiro escolher um cirurgião dentista por achar que ele vai ter a mão boa. Por quê? Porque cirurgião dentista dá muita anestesia, tem muita intimidade com anestesia e vai saber aplicar o botox, ou enfim, tudo que ele puder de uma maneira menos dolorosa, né? Então eu sempre falo isso, falo assim, acho que mão de dentista é melhor do que mão de dermato. Tudo bem que depende da experiência, não sei o que e tal. A gente não pode generalizar nada, né? Uhum. Até porque, desculpa te interromper, já te interrompendo, como dizia o Jô Soares, né? A gente é obrigado a dominar a anatomia facial. Sim. Anatomia muscular, vascular, óssea. E assim, agora com os procedimentos de harmonização, a gente se aprofundou. Tipo assim, eu fiz uma especialização de 2 anos. Então, assim, você tem que dominar o assunto. Como é que você vai fazer, por exemplo, um botox? Mas eu não digo nem botox, que é um procedimento mais fácil. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma rinomodelação. Você vai fazer uma rinomodelação sem saber? É complicado. E assim, posso falar um pouco do nariz? Pode. O nariz, ele é um órgão central do rosto. Então, não tem como você olhar para uma pessoa e não olhar para o nariz dela. É impossível isso. Ele está localizado no terço médio, então não tem como você. Para você poder mexer no nariz, você tem que ter um conhecimento. E assim, nós, na especialização, a gente aprende que você pode utilizar 3 procedimentos para mexer nele, né? É diferente de uma rinoplastia, por exemplo. Aqueles narizes que tem uma giba muito grande, aqueles calombos, né? Vamos falar assim, mais fácil para entender. Que no caso seria a giba, né? Não dá para você fazer com rinomodelação, arrumar, né? Aí no caso tem que fazer uma rinoplastia mesmo e tal. Muito acentuado. Mas assim, varia muito de pessoa para pessoa. Tem que avaliar, né? Mas assim, para você neutralizar... Aqui eu já tô próximo. Não, eu já nariz de italiana já tem assim. Mas é uma coisa marcante no meu rosto. Que se eu quisesse mudar, enfim. Então, assim, tem pessoas que quando sorriem, a ponta do nariz desce um pouco. Ou sorriem, aquele sorriso gengival. Aparece mais a gengiva e pouquinho o dente. Então, um botox ajuda muito no músculo que faz aqui na espinha nasal. Ele chama-se depressor do músculo do septo nasal, né? Depressor do septo do sexo, né? Depressor do septo nasal. Tá. É o programa. Então, assim, você pode utilizar ele para quê? Porque ele que contrai aqui essa região, vou falar uma forma simples aqui, né? E a ponta do nariz, quando você dá risada, muitas pessoas acontecem isso, né? E para muitas mulheres incomoda. Porque, normalmente, assim, o que acontece na sociedade? O homem, isso é um erro, tá? O homem, quando ele... o cara tá barrigudo, sem dente, para ele ainda tá charmoso. A sociedade construiu isso, né? Agora, a mulher não. A mulher tem unha, tem cabelo, sobrancelha, tá? Imagine, então, um dente, né? Lembrei aqui. A questão dos dentistas que você falou é interessante porque tem alguns conhecimentos que a gente tem, principalmente na área de orto, que os médicos não têm. Por exemplo, existem categorias de mordidas, né? Então, vou falar que mais tem aí que são as erradas. O normal é a norma-oclusão.
E tem a classe 2 que a gente fala, né? Que é quando a maxila é muito na frente e a mandíbula é muito atrás. Isso aí faz com que o ângulo entre a base do nariz e o lábio superior, ele se reduza. Então, se você, por exemplo, fizer um preenchimento labial ali, vai ficar pior ainda para a mulher, né? Então, você tem que corrigir a classe 2 dela primeiro, que ela pode ser subdividida em 2 classes, isso não convém aqui falar, mas... e às vezes o médico ou outro profissional que não tem o conhecimento de classes de mordida, ele vai fazer, muitas vezes, às vezes até sem a preocupação de fazer um planejamento na pessoa, porque às vezes a mulher quer chegar lá, não, eu quero ficar, o cara vai e faz no susto, e aí depois tem que usar hialuronidase para tirar tudo aquilo, tal, que é uma enzima que a gente utiliza. E a gente estava no... não sei, queria tirar uma dúvida em relação assim. Acredito que os dentistas elevam muito a autoestima das pessoas, né? Então, com a questão do sorriso, enfim. E aí, hoje em dia, tem já a face toda, né? E aí você ainda faz a harmonização. O Botox... As pessoas hoje falam que o Botox não é quando você está velha e vai, estou com uma ruga de expressão, vou lá fazer o Botox. Que o Botox seria algo preventivo. Sim, 18 anos. Né? E já a harmonização não é algo preventivo, né? Mesmo porque a harmonização dura um tempo. Como que é isso? Qual que diferença é essa? Então, simples. É assim. O correto é a gente começar a fazer Botox preventivo de 18 anos para cima. Não há problema nenhum nisso. Até porque, assim, a pessoa tá... A pessoa não vai ficando mais dura e não consegue mais sorrir? Não. Mas aí depende da quantidade. 0,2, 0,1... Depende, caso a caso. Mas, assim, normalmente pelo fato de uma pessoa jovem ter muito ácido hialurônico endógeno dentro de si própria, então... Mas, assim, existem muitos sulcos marcantes de pés de galinha. Às vezes, pessoas, meninas ou rapazes que têm 18... Outra coisa... Pessoas que malham muito, né, fazem muita força. Então, a possibilidade de você adquirir sulcos, que na verdade são rítides, é o nome certo de se falar, né? Mas aí fala pé de galinha, fala ruga mesmo, é povão, né? Mas assim, essas rítides, elas são neutralizadas com o Botox, né? Então, a partir do 18, às vezes você tem uma coisinha aqui, outra ali, pode estar fazendo, não há problema nenhum, né? Agora, a partir dos 25 anos, a gente está falando agora de ácido hialurônico, né? A gente começa a perder 1 a 2% por ano de ácido hialurônico à medida que o tempo vai passando, né? Então, é legal ir fazendo, como se diz, uma amiga médica minha sempre fala, uma poupança de colágeno. Então, você vai sempre estar colocando para tentar equilibrar isso e chegar lá na frente bem. Porque a harmonização, ela não é transformação. O nome já diz, a harmonização, harmoniza. Então, assim, pequenos traços, pode melhorar, tirar uma papada, né? Que existem 2 papadas de fazer a enzimática e a canular, né? Então, assim, o próprio bigode chinês. Tá? Antes da gente falar, eu acho interessante, assim, que acabou esquecendo, o processo de envelhecimento da gente, né? A gente estava falando dos 18 anos, mas vamos falar um pouquinho do envelhecimento. O osso da gente é que suporta os tecidos a nossa pele, epiderme e derme, né? À medida que o tempo passa, você já reparou que, principalmente nos crânios, ou pessoas idosas em asilo, você pode perceber que o olho, ele parece que afunda e o sulco entre a borda do rebordo ósseo aqui da órbita, ela distancia e forma-se um sulco ali, né? Isso por quê? Porque há uma reabsorção da órbita pelos osteoclastos que nós temos e principalmente, que as pessoas bastante reclamam, falam comigo, né? O nariz da gente. Por que o nariz cai, né? Tudo. Porque, já falaram, porque acumula gordura e tal. Na verdade, Bruninho, é o seguinte, a gente tem uma abertura piriforme aqui. Abaixo do nariz a gente tem, no crânio, aquela abertura. Com o transcorrer do tempo, principalmente depois dos 35, mulher é mais rápido, tá, infelizmente. Essa abertura, ela aumenta. Mulher sofre. Sofre. Essa abertura, ela aumenta. Isso é justamente o osso que suporta os tecidos da gente. E aqui também, né? A sobrancelha, a pele da sobrancelha, vamos falar assim, ela é suportada pelo osso ali. Se esse osso reabsorve, essa pele, ela cai. Por isso que há aquela pelezinha que cai. Porque, agora, você pega uma menina de 18, 25 anos, você pode perceber como
o osso dela ela é bem delineado, não tem quase nada de reabsorção, não há essa pitose que a gente fala, né? Pitose é caída, né? E o lifting é subida. Então, todo mundo hoje está nessa febre de fazer a puxada para cima. Quando você puxa, aqui, por exemplo, com fios faciais, pode ser os fios espiculados, né? Tudo que a gente traciona aqui, o sulco nasolabial, que é esse bigode chinês, ele suaviza, né? Mas o interessante é quando for fazer isso, o procedimento que eu indico, né? É você fazer antes o esvaziamento facial, que é a retirada da bola de Bichat, que é a bichectomia, o esvaziamento facial, depois o fio, juntamente com o ácido hialurônico aqui. Aí a pessoa fica uns trinques mesmo. Porque o ácido hialurônico, ele é... E isso dura quanto tempo, esse procedimento? Então, você tinha me perguntado, Porque meu medo porque tem gente... Eu já conversei até com uma amiga que, enfim... E ela ia juntar toda a moeda dela para fazer uma harmonização. E eu falei, amiga, você vai fazer a harmonização do seu sonho por 6 meses. Sim. E depois você faz o quê? É complicado. Então, assim... Porque não ia ter o dinheiro de novo. Alguns procedimentos duram 1 ano e meio. Tá. Outros, no caso do Botox, de 4 a 6 meses, né? O uso de ácido hialurônico, dependendo da região, tudo, porque, por exemplo, mandíbula, a gente tem que usar o crosslink mais denso, né? Então, assim, a gente tem que jogar um ácido hialurônico com a reticulação dele mais concentrada, porque a gente joga lá perto do osso, né? E para poder trazer a pele do tecido para fora e ficar aquele quadrado de Brad Pitt, né? Tudo. Ou Smallville, tá todo mundo né? ficando todo mundo quer, né? Com a cara quadrada. Porque tem 3 tipos de face. Tem o dólico, que é esse que eu tenho, o oval, feio para burro. Tem o mésio facial, que é o ideal, né? E tem o bráquio, né? Que também já é o outro extremo, tal, né? Você sabe o que é uma pessoa bonita? Pessoa bonita é o seguinte, é muito subjetivo de pessoa para pessoa. É, isso que eu ia falar. Ainda subjetivo. Mais por época também vai mudando. Até o fototipo da pessoa, negro, branco, pardo e tal. E existem subclassificações de fototipo, né? Mas, assim, a beleza, que tá uma coisa que eu aprendi, né? Na faculdade. Ela está na simetria. Às vezes você pode ver uma pessoa que ela não é, assim... Às vezes, para você, o seu padrão... eu não gosto, por exemplo, de oriental, vamos supor. Mas se ela tiver uma simetria, perfeição não existe, mas bem próxima das medidas, tanto do direito quanto do esquerdo, você vai ver que a face dela é mais harmoniosa. Te atrai mais, né? Então, assim, as pessoas utilizam... As pessoas fazem a harmonização para chegar na simetria. É isso, entendeu? Para poder, com a simetria, antropologicamente e socialmente, deter o poder... né? Para poder escolher e não ser a escolhida na balada. Entende? Sim. É isso aí. Entendi. Mas antes, perdão. Antes, assim, isso é minha opinião, faz quem quer. Eu acho melhor assim. Antes de você fazer qualquer procedimento de harmonização facial, tem que ter o preparo de pele. Como que você prepara a sua pele? Assim, eu acho mais interessante, é mais barato, né, fazer isso. Existe um procedimento chamado microagulhamento. Né? Então, para quem não sabe, a gente tem que falar aqui com pessoas que não sabem o que é isso. Né? Um rolinho, que são microagulhas, que aí essas agulhas têm 0,5, que é a mais levezinha, 1, que é a mais profunda, e a 1,5, que chega na derme mesmo, fura mesmo. Claro que a pessoa vai estar com aquela pomada do tatuador, né? De pomada anestésica. Enla, né? Que chama. Isso. Tem umas pomadas bem legais aí. Só assim. E aí, assim... Eu já vi fazendo esse procedimento, eu achei. A gente arranha a pele mesmo da pessoa e abre os poros. E aí, o que eu faço? Eu entro... Ao abrir os poros, você entra com... Tem uns frasquinhos que a gente usa com vitamina C. Essa vitamina C é um antioxidante. Então, não preciso nem falar antioxidante. Você é farmacêutica, né? Sim. Ótimo para a pele. O ácido hialurônico, então a gente repõe concentrado lá dentro da pele, deposita ali na derme mesmo, nem na epiderme, na derme mesmo lá. Na verdade, na derme papilar mesmo ali, profunda e tal. E eu gosto muito do ácido tranexâmico, que aí a mulherada sabe, o melasma. Muitas mulheres que às vezes são mamães, né, tudo tiveram seus bebês, acabam desenvolvendo após parto aquele melasma, tudo que tal. Então isso ajuda a dar uma neutralizada, mas
Grande parte do melasma mesmo é a radiação solar, né? Que aí tem que... E aí esses 3 produtos que você falou, pós-microagulhamento também é injetável ou é passando? Não, é passando. Passando Tá? creme. Então, assim, você microagulha, abriu os poros, já Aí entra já direto coloca. com essa medicação, deixa 10 dias depois a pessoa volta, aí eu começo esses procedimentos. Tirar a olheira, principalmente o bigode chinês, também eu gosto muito, e as marionetes. Sem esquecer que tem esse jaws aqui, que é aquela gordura que tem aqui do lado, você, assim, eu gosto de fazer muito isso, né? Ou com esvaziamento, né? Com a enzima. Na verdade, não é enzima que se fala, lipoenzimática. O pessoal fala tudo, mas são detergentes, né? Que é o nome, que é o desoxicolato. A gente coloca lá e aquilo vai fritando e o organismo, né? Depois com a massagem linfática vai jogando fora. Ajuda, né? Mas volta da papada também volta ou não? 2 anos, cara. 2 anos e pouco. Tudo. Todos os procedimentos são, sim. Então, assim... Outra coisa que eu vou te falar. Mas assim, se a pessoa engordar, volta antes, ou não? Pois é. Se eu te falar uma coisa aqui que Tô pensando não quero aqui, ó. iludir ninguém. Às vezes a mulher, ela assim, tem o rosto, ele derreteu. Porque os coxinhos gordurosos, tanto os profundos quanto os superficiais, eles vão se reduzindo ao longo do tempo. Eles perdem concentração e volume. Diferente, por exemplo, de um bebezinho. Quando nasce, o bebê tem pequenininho. Depois vai crescendo, vai ficando aquela bochechinha bonita, tal, aquele aspecto lindo que nos agrada. Então, a gordura é tudo pra gente. Depois que você faz esse procedimento do microagulhamento, é interessante, já que você vai gastar um dinheiro para fazer os procedimentos da harmonização, você não pode deixar de se atentar à sua alimentação. A alimentação é tudo. Cara. Uhum. Não adianta você fazer tudo de um lado e esquecer do outro. Né? Então, se você se alimenta bem, por exemplo, cortar o açúcar. O açúcar ele tem um efeito glicosante, né? É que a gente fala, né? Glicação. O açúcar ele chega, se gruda na fibra de colágeno e ele endurece a fibra. E aí você acaba o quê? Perdendo elasticidade. Então, já que vai fazer esse procedimento, corta o máximo que puder de açúcar, o glúten também, que é uma proteína inflamatória para o nosso corpo. E muita água, claro, né? Tudo. E cápsulas que você compra na farmácia de ácido hialurônico. Você acha que é bom ou é ruim, aquelas cápsulas? Então, tem vários tipos, né? Acho que não, na verdade. Não, desculpa, cápsulas de colágeno. De colágeno? Isso. Não, de colágeno não. Você sabe, né? Pois é. Porque o nosso corpo, ele funciona assim. Ele não tem a inteligência de beleza pra gente. Então, pessoal que compra esses cápsulas de colágeno na farmácia, que é caro pra burro, e tá tomando, acha que vem pro rosto. Tem várias marcas, vários modelos. Isso. Sabe o que acontece? É o seguinte, o corpo da gente absorve aquilo, o que ele faz? Olha, eu acabei de receber no meu plasma sanguíneo uma quantidade grande de colágeno por meio daquelas cápsulas. Tá faltando ali na minha articulação sinovial, vou jogar para lá. Tá faltando no intestino, vou jogar para lá. Os ossos, pá. E chega só 2%, 3% para a pele em geral. Então, para onde você quer que é pro rosto mesmo ali, tudo. No caso, estou falando de harmonização facial. Uhum. Não vai vai chegar, né? Agora, quando você estimula, ou seja, você agride o rosto, por exemplo, com microagulhamento, que é o que a gente faz antes desses procedimentos, aí o que ocorre? Você está machucando o seu rosto. O que o seu organismo pensa? Opa, peraí, apita o sinal vermelho. Tá acontecendo uma agressão lá. Opa, vamos jogar para lá que tá precisando de colágeno para lá. Aí o seu corpo se beneficia com esse colágeno. Então, assim, quem for tomar o colágeno, você tá tomando, beleza, não é ruim, é bom, o seu corpo inteiro está sendo favorecido. Mas, às vezes, a pessoa tem uma expectativa que vá tudo pro rosto e não vai. Então, você tem que microagulhar, estimular. Você tem que tomar muito, tipo quilos, e aí isso não vai ser viável. Sim. Ou agora, achar que uma cápsula vai, né, voltar o seu colágeno do rosto, realmente é muita pretensão. A gente, na minha época farmacêutica, eu indicava muito o silício. Muito o silício é um precursor faz o corpo produzir colágeno. Muito aí é diferente do que tomar o colágeno que não vai ser absorvido
e vai zero nada na sua pele. Sim, o silício ele tem assim uma intimidade direta com a epiderme e derme, e direta mesmo. Então as pessoas, a pele da gente precisa do silício. A nossa dieta ela é muito pobre em silício, muito pobre, né? Só que sim, o silício é caro, mas vale muito a pena, muito sim. mesmo. Eu lembro uma época que eu fazia drenagem linfática, eu e minha irmã. A gente fazia drenagem, aí a drenagem começou a ficar cara, e aí a gente fazia assim, ou a gente faz um mês de colágeno, um mês de silício, um mês de drenagem, um mês de tomando silício, porque começou, os dois estavam ficando caro, né? A gente falava assim, porque realmente o silício, se você tomar direitinho, não sei o que, sua pele, você começa a ver a diferença. Mesmo. Até celulite e tal, não sei o que, enfim. Daí Sim. a gente ficava pesando isso. Qual que estava valendo mais a pena? Se era... Porque a gente falava assim, não, o silício é tipo fazer drenagem todo dia. É verdade. Era um negócio muito bom, assim. Interessante é coadunar as duas técnicas sempre. E assim, eu gosto muito de fazer a fotobioterapia, ou seja, com lasers. Começa assim, o laser, o LED azul, né, que ele é um hidratante. Então, o LED azul, ele faz o quê? Que aquelas camadas de queratinócitos que ficam mais assim superficiais, elas produzem mais queratinócitos. E isso faz uma barreira e impede que a água que está lá dentro da sua pele saia. Se a água não sai, o que normalmente sai, né? Se ela não sai, ela se hidrata mais. Então a sua pele fica mais rósea, mais bonita e tal, viçosa. Depois, você associa isso com um laser vermelho, que assim, vai estimular a questão da elastina e tal. E eu termino com o LED âmbar, que ele entra diretamente nos ribossomos, é uma das organelas que a gente tem, e esses ribossomos vão produzir uma síntese de fibroblastos. Esses fibroblastos que produzem o colágeno. E o colágeno é o que toda mulherada quer. E aí, assim, eu tô um pouquinho preocupada, porque se deixar o farmacêutico com o doutor aqui, vai, ó. Sim, e a gente precisa entrar nos livros, né? Eu queria saber da onde você começou essa ideia, preciso escrever, enfim, da onde surgiu, aí qual o primeiro livro, qual o segundo, apresente pra gente, fala tudo. Eu tava vendo que você... primeiro, você é muito simpática, você, viu? Obrigada. Muito simpática, viu, Rodolfo? E assim, amiga, você faz aniversário dia 25 de dezembro, no Natal. Pois é. Dia 25 de dezembro é o que a Rose Radix também faz. O aniversário dela. O aniversário dela é dia 25 de dezembro. Obviamente é uma história, né, que eu não vou ficar dando muito spoiler, vou falar, lógico, claro, mas sim, ela também faz junto com você. Posso ver? Deixa eu ver. Claro. Ó, um é seu, tá? Já tô te dando. Obrigada. Também. Fica. Olha aqui, gente, a saga de Rose Radix. Isso. Um drama que comoveu 2 continentes. Isso tem a ver com a sua história de vida ou não? Bom, assim, todo escritor, né? Coloca Casa um das pouco. Conchas. Deixa eu ver esse. Esse é a Casa das... Esse é pros fortes, tá? E esse, A Casa das Conchas. Eu li a sinapse desse, fiquei curiosa. Sim. Pois é. Então, assim, eu comecei a escrever depois de 2020, que foi, assim, igual o Salmo 23, né, na Bíblia, diz que pelo vale da sombra da morte não temerei mais o... Então eu estava passando por um vale naquela época, tudo, né? E assim, eu achei que era melhor, como uma forma de terapia, começar a escrever. E eu fui escrevendo, coloquei, obviamente, disfarçadamente um pouco de mim nos 2 livros, tá? Sendo bem sincero aqui contigo. E são histórias comoventes, com viradas extraordinárias, e eu tenho certeza que vai prender tanto o público e vão conquistar muitos corações. Que legal. E em todas as suas emoções. São romances, então? É considerado romance? O primeiro, que foi o que eu escrevi, foi A Casa das... é esse? A Casa das Conchas. Das Conchas. Isso. Ele é seu, tá de presente, o outro também. Obrigada. Pra você. Enquanto legal. Você tá lendo um, o Rodolfo tá lendo o outro. Depois vocês trocam. Tá bom, pode deixar. Tá? E assim, você quer falar primeiro de qual deles? Vamos falar da Casa das Conchas. Casa das Conchas, tá. Casa das Conchas. Deixa eu tomar um. É a história de um advogado que ele passa assim por uma situação
terrível na sua infância e adolescência. Os psicólogos vão verificar isso, que os psicólogos que lerem esse livro vão entender muito isso. E, assim, é um livro muito associado ao erotismo, que caminha de mãos dadas com a espiritualidade. Obviamente, haverá uma ascensão do meio para o fim, mas, assim, o leitor ficará bastante... deixa eu ver uma palavra aqui... estupefato, vamos falar assim. Vai ficar, né? E é um advogado que ele sofre ele tem um conflito que ele carrega dentro de si, de duas personalidades intrínsecas dentro de si próprio. Você chegou, o telespectador, né? Chegou a assistir aquele filme do... Eu só não vou saber o nome do ator, que fez o professor Xavier do X-Men, que era jovem, né, tal. Esse mesmo ator, ele faz um filme chamado Fragmentado. É um filme muito bom, tal, eu assim indico quem for. E esse personagem no filme ele desenvolve 24 personalidades dentro de si próprio, né? Então uma guerra dentro dele. No caso do meu só tem 2, já tá bom. E assim, passa-se envolve 2 gerações, tá? Então, assim, eu vou contando as histórias tanto do passado dele quanto do presente. Então, eu vou intercalando, o leitor vai absorvendo isso, vai ficando chocado por um lado e, né, tal. Spoilers aqui é difícil. Ah, tá, é difícil falar, né? Mas bem legal. E isso você escreveu morando aqui ou em viagem? Ou, em viagem, porque assim, eu fico em São Paulo, norte, direto assim, né? Nessa loucura toda aí. Então eu escrevi e assim... Você faz um trabalho no norte, ajudou, no Pará, né? Eu atendo muito indígena lá, tudo tal, né? Então, aí na parte de clínica geral mesmo, tá? E assim, esse advogado, a infância dele é muito marcante para ele, né? Então ele tem assim, a meia face dele é queimada pelo fogo. Ele não tem uma orelha até. Então ele esconde com as madeixas dele a metade da personalidade dele. Quando ele passa para uma outra personalidade, ele já faz um outro esquema e que envolve bastante... sensualidade? Assim? Demais. É uma coisa... 50 tons e 365 dias, na minha opinião, é café pequeno. Pra esse livro aí. Muito, muito mesmo. Ah, que legal! Então, café pequeniníssimo. Muito bacana. Eu já estava curiosa, assim, só pela sinopse, mas aí, então, agora, com esse spoiler, bem legal. E o outro... Rose Radix. A saga de Rose Radix. Sim. Aí já é superação, somada a um puta de um drama que ela carrega, né, tal. É uma história que é uma brasileira que vai para os Estados Unidos, que é a Melissa Radix, a mãe dela. E lá elas, infelizmente, acaba se prostituindo num bordel e tal, e um cara totalmente escroto, que vocês vão ver no livro, né, tal, que está disponível pela Submarino, Amazon, se bem que a Amazon só o e-book. Então, assim, eu sugiro que quem goste de ler livro físico, Shoptime, Submarino, Lojas Americanas, acho que esses são os principais, né? Sim, tá. Eu ia perguntar mesmo. Se alguém quiser comprar, então... Isso. Submarino, ou no seu Instagram tem o link... Isso, eu vou deixar lá. De compra. Tá. Exatamente. Ademar Evolution, o Instagram. Evolution, de evolução. Ademar Evolution. Legal. Então, essa atleta, ela nasce de uma pré-eclâmpsia dentro de um carro que a mãe dela, né, prematuramente. Eu tenho que tomar cuidado aqui com os spoilers, sim, por isso. Sim, tá. E ela cresce sob uma influência, aí que vem interessante. Estados Unidos. Geórgia é um estado americano que mais... Eu achava que era Nova Orleans, mas não, cara, é Geórgia, onde tem uma concentração de mais negros nos Estados Unidos. E essa personagem, ela é loirinha, de olho azul mesmo, tudo. Então ela enfrenta o contrassenso daquilo que é o racismo, né, tal. E o que acontece? Ela passa diversas situações e ela, por meio da mãe dela, que ela passa a ser adotiva, de um casal de lésbicas. Lésbicas negras, né, tudo. Então ela cresce sob a influência delas no sentido de terem uma academia de boxe, muay thai e artes marciais e tal. Então ela passa a crescer com isso e tal, e aí vem o título mundial e uma série de coisas lá que vai acontecer.
E, assim, o ponto alto, que é o que o livro menciona, isso acredito que não seja spoiler, mas acho que é um fator para chamar a atenção, é que ela luta com uma transex. Então, é uma transex, na história, campeã, ou tem várias vitórias lá, que saiu da cadeia, um cara que aí ele faz a cirurgia, se transfigura em mulher, né, no caso, e desafia o mundo inteiro, e ninguém quer desafiar de uma atleta gigante, tal, com uma musculatura, densidade óssea e fibra muscular superiores, e a nossa protagonista e heroína, por meio de uma série de circunstâncias que acaba, né, tal, e eu não vou falar mais, senão vai acabar. E eu sou linguarudo, eu acabo falando. Entendi, tá bom, legal. Interessante. Muito bom. E aí, isso não tem nada a ver com a sua vida, você não luta... Não. Coitado de mim, cara, mal é mal, eu malho. Mas eu vou malhar agora daqui pra frente. Sim, sempre nessa luta de manter a rotina de malhar, né? Sim, poxa. É pesado, mas bacana. E aí você pretende escrever mais livros? Sim, como que foi? Já estou em processo, porque eu acabei de lançar, né? Acabou de lançar Lancei esses dois. E eu lancei, assim, simultaneamente os dois, né? Então foi um processo assim, que eu terminei um, já comecei o outro. Então eu estou assim, nesse exato momento que eu estou conversando contigo, eu estou bastante cansado por uma série de coisas. Tem editora também, que consome você um tempo, as revisões e tudo e tal. Então, fora isso, o trabalho também. E as preocupações diárias também, porque atualmente, assim, eu tô solteiro. Então, assim, eu chego em casa, não tem uma mulher para fazer as coisas de casa para mim, né? E, assim, tem uma senhora que me ajuda lá e tal, a fazer as coisas, mas tem coisas que é você que tem que fazer, né? Tudo. Então, são 3 atribuições. 3. O pessoal fala que a dona de casa não é profissão. Eu acho que cara. E muito. Nossa, muito mesmo. Porque eu sou uma dona de casa também, né? Então, assim, dona de casa, trabalho, escritor e as preocupações diárias também. E os próprios dissabores da vida, que a vida da gente não é só flores, como nem você, nem eu. A gente também, todo mundo aqui, ninguém é hipócrita. A gente chora, sofre, passa problemas, mas também sorri e é feliz na vida também. Tem que ser assim. Sim. Então, eu tiro bastante lições assim de vida que eu passei. Eu rodei o Brasil todo, trabalhando, morando também e tal. Conheço muitos lugares lá fora e tal. E eu acho que, assim, algumas experiências de vida que a gente pode estar trazendo, assim, para a nossa vida e colocando isso em prática, nos auxilia demais para que a gente possa almejar o quê? O que todo ser humano precisa, que é o quê? A felicidade. O judeu, o cristão, o muçulmano, o ateu, todos convergem para a felicidade. Todo mundo quer ser feliz e precisa ser feliz. Que a felicidade é um processo o quê? Bioquímico do cérebro, né? Fendas sinápticas, com dopamina, serotonina, GABA, e tá tudo ali e tal. Então, uns vão por um caminho, por outro, mas todo mundo precisa desses neurotransmissores para viver, sorrir como você só sorri sempre, né? Eu acompanho sempre os seus programas, né? Tudo. Obrigada. E acho muito interessante os assuntos. Aprendi muito com a convidada passada aqui, tudo foi muito... trouxe luz assim a muitos aspectos que eu tinha obscuros assim a respeito de outros temas e tal, né? Então, assim, o seu programa é de muita, como é que eu posso dizer assim, utilidade pública. Ajuda bastante, ajuda mesmo. Parabéns. Que bom, fico feliz. Fico muito feliz. A gente sempre tem que, eu costumo falar, né, que a nossa vida é uma montanha-russa, então tem hora que você está bem, tem hora que mas você tem que sempre ficar se puxando, né, para não ir só afundando. Então, na hora que você está na dificuldade, como você vai enfrentar essa dificuldade, né? Exatamente. Como que você vai lidar com ela? De uma maneira positiva ou achando que é o fim do mundo, né? E sempre ir se puxando, né, que a gente está sempre sorrindo, mas realmente a gente tem problemas, enfim. Uhum. Mas é como a gente lida com eles, né? E por meio das relações sociais que a gente cresce, né? Um ser humano, ele sobe por meio subindo no ombro de outro ser humano. É uma metáfora de conhecimento. Então é por meio do conhecimento que a gente pode estar tendo a possibilidade de ser mais feliz, né? Sim, com certeza. Ninguém vive feliz, isolado, sozinho, numa ilha deserta, né? Às vezes uma ilha deserta, você está lá com uma mala da Mega Sena, o que vai adiantar? Não adianta nada. Prefiro ser pobre no meio de todo mundo e abraçando todo mundo. Né? Com certeza. Eu também sempre falo isso. Se você não pode compartilhar, né, a alegria
fica solitário, né? Exatamente. Então tem que conviver assim, com as pessoas para... Eu achei você e o Rodolfo um casal muito simpático. Gente, porra, eu vou nesse link aí do YouTube, né? Vou compartilhar bastante. Eu quero que seu canal cresça. Precisa crescer, precisa de canais assim. Eu acho bem interessante. Eu vou ajudar bastante nesse sentido. Eu quero que você esteja em evidência mesmo aí e vá muito adiante. Lá na frente, eu falei, poxa, a Bruninha lá na frente, lá em cima. Power top mesmo, como a gente fala, né? Legal. É uma amizade, né? Assim, a gente... o orgulho, pra nada ajuda a gente. A gente tem que ser o quê? Simplicidade, humildade, né? Sempre aliviando a comunidade, né? Como você fala. Sim, é verdade. Muito bom. Poxa vida. Legal. Então, gente, acho que é isso. Eu vou dar os recadinhos finais aqui. A gente tem hoje, gente, 1 ano de festa. Você está também convidado. Olha. 1 ano de festa, que é o Baile Montparnasse, né? Faz 1 ano que a gente está fazendo as festas lá no Dominatrix. Então... Nunca fui lá. A gente está muito feliz em fazer esse 1 ano. Então, a gente está fazendo um formato um pouquinho mais rebuscado, porque a gente está pedindo para as pessoas irem também fantasiadas, porque é um tema cabaré. Na verdade, Baile Montparnasse é um bairro de Paris que, nos anos 20, era muito movimentado, com grandes pintores que pintavam mulheres. Então, tem a Kiki de Montparnasse, que é uma grande... revolucionária da época, porque aí todos os pintores queriam pintar ela, enfim. E aí tinha aquela coisa da inveja dela, enfim. E o Rodolfo, na verdade, que inventou o nome da festa Montparnasse, porque era um bairro que tinha muitas coisas libidinosas e não sei o quê, para a gente se sentir. Então a gente vai chegar lá tocando músicas parisienses dos anos 20. Puxa. Mulherada com brilho, com pérolas. Essa semana eu fiz coloquei algumas referências de como que as pessoas podem ir, né? Fantasiada, lógico que tudo é uma brincadeira, é uma coisa para a gente se divertir, nada é obrigatório e tal. Mas para os homens, um suspensório, né? Uma gravata, enfim. Mas dá para ir, para a gente se divertir lá. Então a casa vai ter decorada também. E vai ser muito legal. A gente está muito, muito feliz. Vamos ter como convidado Preto Fetichista, que acabou de ganhar um prêmio Revelação do Ano, como alguém do fetiche, né, que está fazendo a cena aí do fetiche. Então, a gente está muito feliz de convidar ele. Faz quase 1 ano também que ele já participou da nossa festa uma vez. E vamos ter também Jade Sanches, que é uma dançarina burlesca, que vai fazer uma cena lá no Polidense. Olha! Que vai ter tudo a ver, que é o que o Rodolfo fala, que costuma elevar a libido da festa. O Rodolfo é sempre elevado, não adianta. Rodolfo é um momento que vai elevar a libido da festa. E, gente, cadê o flyer para eu mostrar aqui o Baile Montparnasse? Eles não estão colocando, mas, enfim, vamos continuar com os recados. Então, fora isso... lá, aqui, ó, 1 ano de festa, né? Então, Baile Montparnasse. Quem são bem-vindos? Casais, homens e mulheres. Eu sou solteiro, eu posso ir na sua festa? Gente, é uma festa liberal, mas o liberal não é só para casais. Então, eu sempre falo isso, gosto de falar e repetir que todos são bem-vindos. Ninguém fica sozinho. Hoje mesmo, um cara que me segue há muito tempo falou assim, poxa, vou estar quarta-feira em São Paulo, quero ir na sua festa, quero prestigiar, me dá umas dicas? Aí eu falei, não, só chegar. Ele, poxa, você não vai me dar nenhuma dica? Eu falei assim, então, se eu for falar uma dica, eu vou fazer um podcast. Que aí eu vou te falar tudo, tal, não sei o quê. Ou então você assista meus podcasts, porque são muito válidos para saber. Mas aí ele falou, poxa, mas por favor, como iniciante, me dá uma dica. Aí eu falei assim, tá bom, vou te dar uma dica. Não seja insistente, falei para ele. Né? Fique sorrindo no canto. E se você vier conversar, quiser ter algo, né, uma troca, uma relação com alguém, chegue conversando, não com o pau na mão.
Porque às vezes os homens acham que porque ele tá ali disponível, ele já pode chegar e pôr a mão e não sei o quê. Então, assim, não troca uma ideia, não troca um olhar, um sorriso, né? Vamos fazer todas as fases. Não é porque está numa festa liberal que vai ser de uma maneira mecânica ou sexo por sexo, enfim. Gentileza e cordialidade nunca deixarão de ser Né? bem-vindos. E isso, né, que eu falei para ele, na verdade, é para a vida, né? Sim. Não ser inconveniente é para a vida, respeitar é para a vida. Então, enfim, já tô aqui, ó, o podcast, né, falando só para ele. Eu falei, respeite o não. Aí mandei uma frase lá, ele falou, pronto, agora eu já me sinto preparado. Sim. Então é isso, né? Quem nunca foi, tem medo, ou tem... Vem, conversa, você vai chegar lá na porta, uma casa pequena, não é uma casa enorme, vão te receber, vão perguntar se é a sua primeira vez, vão te apresentar a casa, vão te apresentar o casal Romasex. E aí, na hora que você chegar na gente, a gente deslancha, vai mostrar a casa, vai conversar, vai falar, vai te apresentar para outras pessoas. Dificilmente uma pessoa que vai sozinha vai embora sozinha sem ter conhecido ninguém. As pessoas se enturbam, é um clima intimista, é um público pequeno, por isso que eu trato tão na unha mesmo, de saber quem está indo na minha festa, de conhecer realmente, de manter a amizade, porque as pessoas que estão indo na nossa festa viraram clientes fiéis, sempre vão, porque já gostam e conhecem. Então, a gente quer, lógico, sempre trazer novos públicos e lotar, a gente quer bombar essa festa hoje, mas, enfim... A quantidade atrelada à qualidade. Exatamente, com certeza. Não ser uma coisa, né... E, enfim, muito legal. E aí, gente, ai, Bruna, mas é quarta-feira, eu não posso ir, eu tô chateada, e agora? Porque eu também recebo essas mensagens. O que eu faço? Não tem problema, teremos outra festa semana que vem, a Cuckold Party. Então, é uma festa também, só que aí é de quinta-feira, porque tem uma galera que às vezes, eu não posso sair de quarta, mas quinta já é melhor. Então, vem na Cuckold. Eu e o Rodolfo também vamos estar lá. E essa vez a gente vai estar com Bruno Camargo, que eu até fiz uma enquete essa semana para o pessoal descobrir quem era. As fotos que eu estava mandando, que era o ex-bombeiro da Eliana, que fazia muita firula na época. E hoje ele vai estar na festa da Romasex, fazendo o show dele. Ele é maravilhoso, super simpático também. E aí vamos ter a presença da Sexy Wife, que é uma maravilhosa também. A gente se conheceu recentemente, e aí eu convidei ela para ir. Ela, inclusive, vai estar no baile hoje, mas aí na próxima semana ela vai ser a vez dela. O baile é hoje? O baile é hoje. Olha só. E a Bruna vai estar lá? Vai estar lá. Ô, Bruna! Com certeza. Um beijo aí, Bruna. Um beijão. E aí, o que mais? Gente, aí vamos para o Rio de Janeiro. Dia 30 de março teremos Noite Ousada no Mistura Certa. Então, já confirmem sua presença no CRS. O evento já está lá, já está bombando. A gente sabe que as festas no Rio são bombásticas, né? A galera gosta muito, então vai ser muito legal estar lá com vocês no Rio. Não deixem de confirmar, venham. Os homens precisam fazer reserva, não vai ser uma festa Cuckold, então é uma festa mais para casais mesmo, mas os singles também são bem-vindos, desde que eles confirmem no CRS ou me mandem o nome na lista, ok? Então, esses são os recados. E agora... vamos falar da rifa. Gente, a rifa é para acabar em março. Então, vocês, por favor, escolham logo os números, porque eu estou ansiosa para sortear logo este vibrador maravilhoso, que é um vibrador, gente, em forma de pétalas. Ele é para você explorar o seu corpo e explorar a forma de... ter um orgasmo também, porque a gente fica só, às vezes, fixada no formato de pênis ou a varinha, e esse é um vibrador diferente, porque as pétalas elas vão
Ou você vai colocar no clitóris dessa forma e elas vão massagear. Ou você pode colocar no canal e ela vai tanto no ponto U, mais pro ânus, quanto pra área do ponto G. Então também é muito gostoso. Ele é super potente, então essas pétalas elas fazem uma bagunça. E ainda tem os tipos, né? Você pode ir conforme você gosta da força. Então tem 10 níveis de vibração das pétalas. Gente, é maravilhoso. Olha isso aqui. Ó. Então, já acho que então vai na metade. Faltam números ainda, porque o pessoal tá comprando de 1 em 1, gente, é R$6. Então compra já 2 números para me ajudar, ou mais números, né? Já uns 5 números. E aí, vamos acabar com essa rifa, porque é mês das mulheres e eu quero presentear alguém com esse vibrador maravilhoso. Ele é um vibrador de R$600 que pode ser seu por apenas R$6. Então, faz o Pix, chama na DM, escolhe seu número e boa sorte. Então é isso. Eu queria falar como que o pessoal te acha, qual que é o seu Instagram, você já falou, mas vamos repetir. Ademar Evolution. Ademar Evolution. Você atende em São Paulo? Também. Agora vou estar também fazendo isso. Também. Legal. Então, quem quiser falar, gente, com o Ademar... No Instagram fica mais fácil, né? Eu Fale, tiro dúvidas também. Pelo Instagram, tanto pelo livro. Eu também posso ser o canal de compras. Quem se interessar, me manda mensagem que eu faço essa... À vontade, nossa, liberalizado. Faço essa ponte, né? E é isso, então... Muitíssimo obrigado pela sua presença. O Rodolfo também, uma pessoa carismática. Ele, assim como você também. Né? Muito obrigada. Então é isso, gente. Quem curtiu, curtam o vídeo, compartilhem muito e se inscrevam no canal. Muito obrigada. Obrigada, Ademar. Obrigado. Valeu. Valeu.